Então vamos falar aqui da função mais simples, né? Mais simples em termos de complexidade comparando com as demais. Então hoje a gente vai falar de funções do primeiro grau. Tá? Então esse é o assunto dessa aula aqui. A gente vai fazer uma aula que vai tentar ser rapidinha, mas que praticamente aborde tudo que é preciso, com seus principais macetes em funções do primeiro grau. Bom, em primeiro lugar, o que é uma função do primeiro grau? Né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes teóricos, né, da definição. Mas função do primeiro grau é aquela em que nós temos um x, né, e esse x ele está elevado à primeira potência. Ou seja, nós não temos nada do tipo x ao quadrado ou x ao cubo e assim por diante. Né? O nosso objeto de estudo em funções do primeiro grau é justamente o x elevado à primeira potência, que nós não costumamos colocar esse 1, então fica somente o elemento x, tá certo? Então é isso que a gente vai estudar aqui, são as funções do primeiro grau, ou seja, aquelas que estão com o expoente 1, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, primeiro acho que uma coisa importante da gente distinguir é a questão de função e equação. Em equação nós temos, por exemplo, x mais 1 igual a zero. Isso daqui é uma equação. Né? Por quê? Porque eu tenho um sinal de igualdade e eu estou igualando a zero. Tá? Agora, essa mesma equação aqui a gente poderia colocar numa forma de função. Como é que seria? Então, geralmente, como é que a gente marca? A gente marca assim, f de x igual, aí no caso dessa função seria x mais 1. Né? Então, isso daqui é uma equação, justamente porque nós temos aqui o sinal de igualdade, né? Então nós temos a igualdade, uma equação. E essa aqui é uma função, que é a definição, né, da regra que rege essa função. Então essa função, cuja incógnita aqui é o x, né, ela é definida por esta lei, né, essa lei que rege essa função, x mais 1. Tá? Qual que é a diferença? E por que eu utilizo uma equação, por exemplo, x mais 1 é igual a zero? Né? Aqui na f de x eu estou dizendo que essa função é regida por esta lei. Tá? Quando eu igualo a zero, na verdade eu estou querendo achar a raiz dessa equação. Então o que a gente faz aqui? Vamos lembrar, quando a gente tem x mais 1 igual a zero, a gente vai isolar o x, né? Então vai passar o 1 aqui para o outro lado da equação. Então vai ficar x igual, como ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então a gente tem x igual menos 1. Tá? Quando a gente fez isso daqui, a gente achou x é igual menos 1. O que isso significa? Esse menos 1 é a nossa raiz da equação. No caso aqui, nós temos que é a raiz da equação de primeiro grau. Ou seja, é a raiz dessa função. Tá? É a raiz dessa função. E o que significa ser raiz dessa equação? E por que a gente, em estudo de funções, a gente geralmente coloca igual a zero e tenta achar a raiz? Bom, a raiz de uma equação nada mais é do que o ponto na linha de x onde o gráfico corta nessa função. Né? Então eu vou colocar um exemplo aqui para ficar prático, né? Para ser de fácil visualização. Então suponhamos que a gente tem aqui, vou desenhar um gráfico aqui de uma função. Né? Então é essa função x mais 1. Então aqui eu tenho o gráfico dessa função. Tá? Então aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o nosso eixo y. Tá? Vou desenhar o gráfico dessa função. Bom, primeira coisa que é importante a gente lembrar. Então vamos pensar aqui nessa função x mais 1. Quando a gente tem uma função x mais 1, o que é esse 1 aqui? Esse 1 é justamente a constante, certo? Então a gente vê aqui que aqui está o x e separado do x, né, ou seja, não está multiplicando o x, a gente tem o número 1. Este 1 aqui vai ser o ponto onde este gráfico
vai cortar o eixo y, né? Então a gente já pode dizer, vamos supor que isso aqui aqui tem o zero, né, que é o início de tudo, zero tanto para x quanto para y, e aqui a gente tem o número 1. Tá? A gente tem o número 1 aqui e tem o 1 aqui em x, tá? Então, essa constante aqui na função de primeiro grau, ela significa o ponto aonde esse gráfico vai cortar o eixo y. Então, a gente já sabe que esse gráfico aqui vai passar por aqui, né? Ele vai passar por aqui, porque a gente tem esse número 1, tá? Bom, só que como a gente vai construir esse gráfico aqui, a gente precisa saber qual que vai ser, aonde esse gráfico vai cortar o eixo x, né? Em que parte ele vai cortar? Bom, justamente em menos 1. Por quê? Isso que é a raiz da equação. Ou seja, quando eu faço aqui a função, né? Eu pego essa função igual a zero para achar o valor de x, eu estou achando, na verdade, o valor onde essa reta vai cortar o eixo x. Então, nesse caso, vai ser aqui, né? Então, a gente tem que esse número aqui, que é a constante, é aonde o gráfico vai cortar o eixo y, e nós temos que a raiz da equação vai ser aonde o gráfico vai cortar o eixo x.